em 2016, eu descobri um câncer que estava espalhado pelo meu abdômen, intestino e vários órgãos. E eu só descobri porque Deus quis. E eu só descobri também porque foi Ele que me mostrou o médico que iria descobrir o câncer, porque eu tinha passado por todos os especialistas e ninguém descobria. E numa oração que eu fiz, Ele me mostrou a especialista e ela detectou o problema. A princípio era um apendicite, só que não era apendicite. O apêndice estava do tamanho de um limão cheio de câncer. E ele estava espalhando câncer para o resto dos órgãos. E eu só descobri isso porque Deus quis, porque até os médicos se surpreenderam. Eu passei por uns 4 ou 5 médicos, oncologistas. E todos eles diziam, como foi que você descobriu? Pois esse câncer não é comum assim, não é comum, ele é raro. E a maioria das vezes as pessoas só descobrem no estágio final. E quando descobre, já é tarde demais. Então você é uma privilegiada. Eu dizia, sério? Ele disse, na cirurgia que nós vamos tentar fazer, né? Você tem a possibilidade de perder o intestino, o estômago, a bexiga, parte do fígado, baço, trompas, útero, ovários. E um negocinho chamado peritônio, que eu não sabia o que era e tive que aprender. E eu ficava muito triste porque eu não queria virar um vegetal. Eu iria ter que ficar para sempre com bolsa de colostomia, comendo por uma sonda, nunca mais ia comer pela boca, nunca mais iria urinar nem defecar normal. E eu ficava muito aflita. Tentamos fazer quimioterapias, mas as quimioterapias não estavam ajudando, porque as quimioterapias elas entravam num catéter aqui e ela se espalhava pela corrente sanguínea. E o câncer que eu tive, ele estava na parte interna. Eu não entendo muito bem, mas disseram que a quimio não estava atingindo, né, o câncer, estava só me destruindo. E assim foi. Já no finzinho das químios, eu disse a Deus, Deus, eu não sei se isso está servindo, mas eu já estou morrendo só nas químios. Em um mês eu perdi 10 quilos. Eu era bem gordinha, eu pesava 95 quilos na época. E só de abdômen, meu abdômen era aqui. Aqui, ó. Só de câncer, muito inchado. E eu achava que era remédio de corticoide, que eu estava inchada por causa de remédio, era câncer mesmo. E foi luta, muita luta, mas com Deus eu fui superando todas as etapas. Eu achava que era um castigo, entre aspas, pois eu tinha querido morrer algumas vezes. Eu tive depressão no meu passado, na minha adolescência, na minha fase adulta. Tive depressão, quis morrer mesmo. Eu passei alguns dias sem comer, querendo morrer. Outra vez eu quis me matar pulando de uma ponte do rio. Outra vez eu quis me matar andando no meio da rua de olhos fechados e os carros quase me atropelando. E são circunstâncias diferentes, mas sempre a mesma coisa demoníaca da tal da depressão, porque no meu caso era impressionante. Vinha uma tristeza imensa e eu saía assim querendo morrer. E quando eu tive o câncer, eu disse, será que Deus está me provando para ver se eu dou valor à vida? Aí eu disse a Deus, Deus, eu estou entendendo a lição, né? Na minha cabeça era isso. E eu disse a Deus, eu estou entendendo, nunca mais eu vou querer morrer e nem tentar me matar. Nunca mais. Se eu escapar desse câncer, nunca mais eu vou querer. E eu ficava com muito medo de eu entrar em depressão de novo, mas por incrível que pareça, eu estava com câncer, nas quimioterapias, emagrecendo, caindo o cabelo, sofrendo muito, mas eu não estava em depressão. E as pessoas ao meu redor choravam mais do que eu e ficavam mais preocupadas do que eu, mais temerosas do que eu, pensando que eu ia ficar frágil e depressiva, mas não fiquei. E assim foi todo o tratamento e as químios não deram certo. Eu tive alergia. Aí cancelaram as quimioterapias, que quase eu morria nas químios.
E a médica olhou para mim e fez: agora eu não sei mais o que fazer. E eu, vixe, se uma médica fala isso, eu estou frita. Aí ela disse: agora vamos aguardar a cirurgia. Ficamos tentando essa cirurgia vários meses e o câncer espalhando. E eu não podia mais fazer químio. Depois de 1 ano tentando autorizar essa cirurgia, que eu coloquei na justiça, foi que o plano foi obrigado a pagar a minha cirurgia. Finalmente eu consegui encontrar o médico certo, o 4º médico, que foi o único que podia mesmo fazer essa cirurgia em mim. E eu entendi depois, porque os outros diziam que eu ia perder baço, fígado, pedaço do fígado, intestino, estômago. E esse não. Quando ele olhou para mim, ele: Temis, você vai ficar boa. Eu me arrepiei todinha e eu só não me debulhei em lágrimas na hora, porque eu queria confirmar o que ele falou. Eu fiquei estarrecida e disse: tem certeza? Ele ainda falou assim: Temis, você é uma paciente jovem. Tinha 40 e poucos anos. Na época, eu não lembro mais. E eu disse: jovem? Ele fez: sim, porque a maioria dos pacientes que vêm com esse câncer é acima de 60, 70. Por isso que já chega tarde, né? O câncer já bem avançado. E meu esposo ainda disse assim: tem certeza que você quer fazer essa cirurgia? Porque o médico disse que tinha um risco de morte. E eu perguntei para ele: doutor, se eu não fizer essa cirurgia agora, quanto tempo de vida eu ainda tenho? Assim, fingindo que eu sou uma pessoa normal. E o médico disse assim: não é certeza, mas entre 5 e 10 anos. Isso era 2016, eu teria morrido ano passado, né? Se fosse 5 anos. E eu disse: quer saber uma coisa? Eu vou fazer essa cirurgia. Aí ele fez: eu vou tentar lhe deixar com tudo. Vou tentar tirar tudo que tiver câncer, mas vou tentar lhe deixar com a bexiga, vou tentar deixar seu estômago, vou tentar deixar seu intestino. Aí eu, meu Deus, tinha que ser esse médico mesmo. E assim foi. Fui internada em janeiro de 2018. Passei quase 1 mês internada, foram 28 dias, muito difíceis. Eu fiquei igual uma árvore de Natal, cheia de mangueiras e pontos e sondas. Me abriram daqui até aqui. Eu tenho uma cicatriz daqui até aqui e várias outras. Mas eu sobrevivi. Numa das situações estranhas, que até hoje eu não sei se foi uma alucinação, se foi alguma coisa real, eu estava no quarto dormindo, nas únicas horas que eu dormia, porque a morfina só fazia efeito 4 horas, era o único tempo que eu tinha sem dor. E durante a madrugada, eu acordava cheia de dor já, gritando, gemendo. Só um minuto. E a morfina passou o efeito, e quando eu tornei, meu marido já acordou com o meu gemido, gritando de dor. E ele levantou e foi beber água, porque não tinha o que fazer, eu tinha que suportar a dor durante 20 horas do dia. Então, eu estava lá gemendo, gemendo, gemendo. Meu marido saiu, foi beber água no corredor do hospital. E, nessa hora, eu senti uma voz no lado esquerdo do meu cérebro. Eu não sei como se explica, mas eu senti e ouvi, eu não sei, uma voz que falou assim: está com dor? Mas é tão simples. Arranca as mangueiras e pule a janela. E eu fiquei em estado de choque assim e comecei a dizer: não, não, não. Aí meu marido entrou, a enfermeira entrou, disse: eu acho que eu ouvi alguém, tem alguém aqui. Eu não sei até hoje o que foi isso. As enfermeiras acham que foi alucinação da morfina, que eu já estava tendo. E no outro dia cancelaram a morfina e eu tive que aguentar 24 horas de dor o resto dos dias. Até sair todas as sondas. Cada sonda que saía era uma alegria imensa. Eu não entendi muito bem na época, porque eu não queria que nada tirasse a minha atenção. O povo dizia: escute música, liga a televisão. Eu estava num apartamento chique com tudo, mas eu não queria nada, eu queria só o meu pensamento. Não sei porquê, não sei. Era algo assim surreal. Quando eu estava com muita dor, parece que eu entrava assim numa conexão. Não tem como explicar. E eu apagava e meu marido dizia: você conseguiu dormir. Você conseguiu dormir 40 minutos, 50 minutos. Eu, sério? Eu estava cheia de dor, mas eu conseguia dormir.
Era coisa divina mesmo. E eu sobrevivi a esse mês surreal. Depois passei 3 meses ainda com a sonda alimentar na barriga, que eu não cheguei a usá-la. Ela ficou aqui só por precaução, se eu fosse internada novamente. Eu passei 6 meses de cama, sem conseguir levantar sozinha, sem conseguir fazer nada sozinha. E perdi minha massa muscular toda, fiquei prejudicada com todos os problemas que vocês imaginarem. Deu hérnia de disco, problema na coluna, até hoje eu me trato de várias outras coisas, mas eu fui superando uma coisa atrás da outra. 2018 foi um ano muito difícil. 2019 continuou difícil, outra cirurgia, 4 pinos na lombar, porque eu fiquei sequelada da coluna, de passar tanto tempo deitada. E assim foi, muita fisioterapia, muito tratamento, 2019 inteiro. Mais um afastamento das atividades, 3 meses de cama por causa dos pinos. E no início de 2020, que eu achava que eu ia voltar ao normal, fazendo natação, hidroginástica, pilates, fisioterapia, RPG, quiropraxia, tudo que vocês imaginarem eu fazia o dia inteiro. Aí começou a pandemia. Aí a gente parou de ir para as igrejas, paramos de frequentar nossas igrejas, paramos de tudo. E parei também os meus tratamentos. Aí veio de novo tristeza, choro, angústia, dor e dor e dor. E afastamento de tudo. Assim foi a pandemia inteira. A gente sem ir para as igrejas, assistindo os cultos online. E eu, na minha hipocrisia, jogava no celular no sábado de manhã, achando que estava santificando o Senhor por estar assistindo o culto online. Nos outros dias da semana, domingo e quarta, jogando no celular, deitada, assistindo o culto na TV e assim por diante. E minha vida foi ficando sem Deus e a gente achando que está salvo. Minhas orações, provavelmente, eu nem sei quantos minutos durava, acho que era 2 minutos. Ou 1 minuto e 30, sentada, deitada, prestes a dormir. Às vezes nem um amém eu dizia. E achando que estava salva. Porque dizem que a gente tem que achar que estamos salvos, né? Porque Cristo morreu por nós. E assim foi. Quando foi no início de 2021, alguém me falou assim, tem um culto passando na internet muito bom. Que horas é? 5 da manhã. Vou nada. Eu durmo tanto por causa dos remédios que eu tomo, nunca vou acordar nessa hora. E a minha amiga falou assim, amiga, esse culto é de Deus. Assista. Eu quero você no céu. Eu te amo e eu preciso de você para ser feliz. Quando ela falou isso, eu fiquei chocada. Eu disse, nossa, eu sou tão amada assim. E aí eu disse, eu vou ver se esse culto é de Deus mesmo. Aí disse assim, na minha oração noturna, aquela que eu fazia quase dormindo, já deitada. Se esse culto que a minha amiga falou é de Deus, e se ela falou assim, que tem o Espírito Santo que ouve nossa oração, eu sabia que existia o Espírito Santo, mas eu totalmente ignorava a presença dele, né? Aí eu falei assim, Espírito Santo, se tu está mesmo nesse culto, e é verdade, eu vou botar o alarme de 4h58, 2 minutos antes das 5 horas. Se o Senhor está me ouvindo, e esse culto é seu, me acorde antes. Aí fui dormir. O remédio que eu tomo, da fibromialgia, é muito forte. Ele faz eu dormir 10 horas, 9 horas seguidas. Pesado. E aí, sim, foi. Eu acordei de madrugada achando que estava dormindo e fiquei, eu estou dormindo ou estou acordada? Aí, quando deu 2 minutos depois, o despertador, aí eu estou acordada. Meu Deus, é verdade. Aí saí correndo, fiz xixi, voltei, sentei na cama e fiquei ouvindo com fone de ouvido e meu marido dormindo ao lado. E aí foi dando sono, deitei e dormi de novo. Só que eu ouvi tudo o que se passou lá no culto. Aí quando foi 7 horas da manhã, eu acordei de novo e disse, gente, eu estou ficando doida. Porque eu estava dormindo, mas eu lembro de tudo que se passou lá. Aí eu voltei ao culto, que fica salvo no YouTube, e assisti de novo. Aí eu vi a cara do povo, que no sonho eu não vi caras, mas eu ouvia. Aí eu disse, foi isso mesmo que eu ouvi. E assim eu chorei muito. E assim, todas as vezes que eu começava a assistir, eu chorava muito, era muita emoção.
E assim eu fui entendendo que eu precisava buscar esse tal Espírito Santo. E esse culto me ensinou a orar de verdade, me ensinou a deixar de ser hipócrita, me ensinou a chamar os meus pecados pelo nome, me ensinou a enxergar tudo que eu estava fazendo, que, gente, não era da vontade de Deus. Não era. Mas eu fui fazendo uma coisinha atrás da outra e as coisas viraram coisonas. Eu já estava fazendo compras no sábado, eu estava almoçando em restaurantes no sábado, eu estava jogando no celular em pleno sábado, eu estava viciada em séries no sábado, eu estava assistindo filmes de terror e de Netflix no sábado e achando que eu estava salva. Afastando aquele que me salvou, afastando aquele que me criou, afastando aquele que estava tentando me acordar, afastando o real sentido da minha vida, que eu fui salva de um câncer. Eu estava afastando tudo de salvação que tinha ao meu redor. E assim a minha vida foi ressuscitada a partir desses cultos. Eu conheci o Espírito Santo, passei 3 meses buscando uma pessoa que eu nunca tinha conversado. E eu dizia, por que as pessoas lá dentro desse culto dizem que ele fala, ele tem voz, ele fala, ele faz coisas incríveis. Eu quero. Se eu escapei desse câncer, eu preciso conhecer esse Espírito Santo. E assim eu passei de julho até setembro de 2021 tentando entender quem era e conhecer esse Espírito Santo. Um belo dia, o meu marido falou assim para mim, eu queria conversar com você. E eu disse, vixe, para o meu marido puxar a DR é porque o negócio é sério. Geralmente é a esposa que chama, né, para a DR. Aí, vixe, e assim foi. Meu marido me chamou no quarto e me contou coisas que se eu não tivesse buscando o Espírito Santo, eu tinha me suicidado naquele dia. E não com tentativas bestinhas, não. Ia ser sério mesmo. E provavelmente eu mataria ele, ou sei lá. Ele, depois eu. E ele disse para mim que só me contou o que ele me contou porque ele viu uma mudança tão diferente em mim. Eu tinha abandonado os vícios do celular. Eu tinha mudado de condutas dentro de casa. Eu tinha mudado meu jeito, tudo. E ele disse, eu só te contei porque eu acho que você realmente está conhecendo uma coisa aí diferente. E assim ele começou a querer assistir também, orar de madrugada. Eu tinha um negócio muito ruim, e tenho ainda nos joelhos, que eu tive queda de moto e os meus 2 joelhos são problemáticos. E eu não conseguia orar de joelhos. E depois de tantas cirurgias e dor e não sei o quê, eu dizia, eu não consigo orar de joelhos. Mas para buscar o Espírito Santo eu criei vergonha na minha cara e inventei uma estratégia, Havaianas. Botei as Havaianas no chão, comecei a botar meu joelhinho na borracha da Havaianas e assim comecei. Minhas orações começaram a passar de 1 minuto, de 2, de 3, de 4, de 5, de 10, de 15, de 20, de 30... E eu disse, gente, quanto assunto. Eu não tinha essa arruma de assunto com Deus, não. Mas agora tem, irmãos. Tem. E eu lhe garanto, quando você começar a fazer isso, vai ter, muito assunto com Deus. Fale com os 3. Fale com seu Pai, fale com o seu Salvador e fale com o seu Consolador. Todos os 3 merecem sua atenção. Nós estamos ignorando. Algumas vezes, alguns deles são ignorados. Enfim, minha vida mudou muito, minhas madrugadas mudaram, comecei a trabalhar novamente e muitas dores ainda nas costas, mas eu queria trabalhar para poder levar Cristo às pessoas ao meu redor, não quero saber mais nem aonde, com dor mesmo eu estou e vou. Aí, trabalhando de 7 da manhã às 5 da tarde, me sobrava que horas para entrar nessa comunhão com Deus? Aí eu comecei a dormir mais cedo e querer acordar de 3:30 da manhã para ter tempo de orar, para ter tempo de ler, para ter tempo de adorá-lo. Aí eu comecei a falhar algumas vezes. O sono maior do que eu, aí a pessoa enfraquece e cai. Aí teve uma semana que eu disse assim, Espírito Santo, eu estou sentindo falta daquela comunhão que a gente tinha um tempinho atrás. Se você está sentindo essa falta também, me ajuda, eu não estou conseguindo acordar. Mas me ajuda a acordar suave e sem sono.
vence o meu remédio e me acorda. Irmãos, meu quarto é com ar-condicionado assim, esse barulhinho gostoso. E do lado de fora tem a sala e o computador desligado, né? E a televisão desligada também. Aí, numa bela madrugada, 3:30 da manhã, a música. A vida tem tristezas mil, nem tudo é um céu de anil, mas quando a dor, que é tão sutil, há um caminho só, confie em Deus, que Ele te ouvirá. Confie em Deus, que Ele nunca falhará. Confie em Deus, que a negra nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Eu dormindo, meu marido dormindo no computador sozinho, ligou e tocou esse hino inteiro. No coro, eu já estava assim, deitada na cama e fazendo assim, ó. Sozinha, feito uma doida na cama, e meu marido dormindo, que ele não acorda nem com um trovão. Eu levantei e disse, eu estou ficando doida, peraí ainda. E abri a porta, olhei o computador realmente estava tocando, fechado. Fechado. Meu marido disse, isso é besteira, esse computador já tem problema, ele já fez isso várias vezes. Não comigo, não de madrugada, e não começando num hino deste. E não nessa hora, sim, do nada. E com a tela fechada, era muita coisa para ser normal. Não é normal. E eu disse, estou entendendo. O Senhor tem saudade de mim. Quer a minha presença na madrugada. Quer que eu ore. Irmãos, é muito milagre numa pessoa só. Eu tenho muita coisa para contar que não dá para contar hoje. Senão vocês vão ficar a noite inteira, o dia inteiro. Eu só tenho que dizer a Deus, muito obrigada, meu Deus, porque estou aqui hoje. Porque estou falando isso para vocês. Porque Jesus morreu por nós. E porque ainda há tempo da gente voltar e todos os dias buscar esse Espírito Santo. Alguém aqui assiste a Sala 57? Levante a mão. Só vocês. Então foi por isso que Deus me trouxe aqui. Vocês precisam assistir esse culto que eu estou falando. Vocês precisam. Se não assiste ao vivo, que é de 5 horas da manhã, é muito cedo, né? Eu estou salvando esses vídeos, porque eles não ficam salvos. Porque o pastor de lá, meu Deus, ele vai ver essa gravação. Ele disse que não fizessem isso, porque ele quer que todo mundo vá para a madrugada. Só que eu não conseguiria estar sempre na madrugada. E eu pensei, pessoas também na madrugada que não conseguem assistir de 5 horas, vão perder a oportunidade de assistir em outras horas. Então, eu comecei a gravar esse culto e postar no meu canal na internet, no YouTube. Meu canal é Temes Lacerda. E lá tem, de julho para cá, mais de 200, sei lá quantos vídeos desse culto. Lá tem meu testemunho também, algumas partes. Meu canal era um canal apagado. Meu canal era um canal inútil. Só para eu postar vídeos do quando eu estava com câncer, para minha família de longe poder ver. E esse canal tinha no máximo 70 e poucas pessoas, 80 pessoas, entre amigos e parentes. Quando eu comecei a postar os vídeos da Sala 57, o meu canal fez isso. Acordou para o mundo. No meu canal agora tem mais de 1.400 pessoas que eu não conheço. No meu canal agora tem pessoas comentando, pedindo orações. E eu tenho um grupo no WhatsApp que eu envio esse link. E essas pessoas assistem na madrugada. Ou seja, as pessoas começaram a ver fora da madrugada. E agora mais de 60 pessoas, eu nem sei quantas pessoas tem no grupo, assistem ao vivo. Então, assim, essa igreja... Eu vim parar aqui por esse motivo. Porque Deus está dando uma chance para vocês. Acordem. 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 Acorde sua vida espiritual. Vocês estão vendo eu bebendo água direto?
porque o efeito do remédio que eu tomo seca a minha saliva por completo. Quando eu canto é um milagre. Quando eu falo é outro milagre. Minha língua seca totalmente, o céu da boca, a bochecha. Eu não tenho nada de saliva na boca, mas eu estou aqui falando, não estou? Vocês estão me ouvindo, não estão? Então é sinal que Deus existe. Deus está usando uma pessoa pecadora, falha, para trazer outros que também são pecadores e falhos, mas que Ele ama muito. Ele nos ama imensamente. O que você puder fazer para voltar para Cristo, esse é o momento. Não tem outro. A gente tem certeza se vai estar vivo amanhã? Temos? Não. Pode falar. Sim. Sim, vou dizer quais foram os órgãos que eu perdi. Eu perdi útero, ovário, trompas, baço, peritônio, um pedaço do fígado. E não perdi bexiga, não perdi intestino, não perdi estômago, graças a Deus. E eu posso hoje comer pela boca e fazer tudo normal, porque Deus quis, porque Ele permitiu. Antes da cirurgia, teve um dia que eu orei 45 minutos, eu decorei, mas deitada, olhando para o teto. E eu clamei, gritava com Deus como se Ele fosse meu servo, que pudesse me servir. Então eu gritava, clamando e dizendo, Deus! Não tinha ninguém ao meu redor, eu morava numa granja, não tinha ninguém. E eu gritei por 45 minutos, dizendo, eu não quero essa doença, ela não me pertence. Se tem um Deus que está ouvindo essa oração, me restaure por completo. Eu quero ser útil, eu não quero ser inútil, não quero ser um vegetal. E assim foi, 45 minutos gritando e gritando isso. Outra coisa que eu disse na oração foi, me restaure 4 coisas. Senhor, se eu voltar dessa cirurgia viva, é porque o Senhor vai restaurar a minha vida financeira, que eu devia muito e estava no Serasa. Restaure o meu casamento, que eu não fique com nenhuma sequela. E teve a 4ª coisa, que eu sempre me engancho na 4ª coisa, mas tem uma 4ª coisa, depois eu lembro. Eram as dívidas, o casamento, a saúde. E queria ser útil, eu dizia isso. Mas tem outra coisa aí que eu vou lembrar já já. E quando eu fui ser operada, as enfermeiras diziam, você está calma demais, você está mais calma do que a gente. Aí eu, naquela minha inocência, dizia, é porque eu acredito que vai dar tudo certo. E, lembrei, eu sabia que ia lembrar da 4ª coisa. Não me deixe morrer se eu não estiver salva. Não me deixe morrer, Jesus, se eu não estiver salva. Porque eu só posso morrer quando eu estiver salva, porque eu não vou nadar 36 anos nessa praia de adventismo para morrer na praia. Nadar um mar inteiro e morrer na praia. Para a honra e glória de Deus, o ano passado eu saí do Serasa. Em setembro, dia 23 de setembro, meu casamento foi restaurado. Tudo foi restituído, que Deus me deixou ficar normal. Hoje eu sinto que eu sou útil, hoje. A cada dia que eu vivo, eu digo, eu preciso fazer a tua obra. E quando eu não saio de casa, o meu telefone não é mais para ficar na Netflix. Eu não tenho mais Netflix. O meu telefone não é mais para ficar postando fotos. Estou linda, o Senhor meu pastor, nada me faltará. Não é mais. As minhas mídias não é para causar inveja em ninguém, nem para mostrar a felicidade que a gente tem em 3 segundos de clique. E no resto do dia é só confusão. Não se iludam. As mídias não têm mais nada que oferecer. Não se iludam. A televisão não tem mais nada que oferecer. E a gente ainda acha que, distraindo a nossa mente, saindo dos problemas, está tudo bem. Não. Enfrente os seus problemas com o Rei do Universo. Enfrente a sua hipocrisia com o seu Consolador. Ele vai te restaurar. Ele vai vencer os seus vícios por você. Vocês sabem quantas vezes eu desinstalei as desgraças dos jogos dos meus celulares? Umas 15 a 20 vezes.
Não foi poucas, não. Eu desinstalava e 2 dias depois dava abstinência, que meus dedinhos ficavam assim, ó. Você só sabe que tem um vício quando você tenta abandonar esse vício e você não consegue. E eu provei isso. Eu vi que realmente eu era viciada em várias coisas erradas. Várias. Não vou falar todas, porque tem criança nesse recinto. Minha vida estava degradada, destruída, e eu achando que estava salva. E o Espírito Santo me trouxe de volta, tirou os meus vícios. Nunca mais eu senti tristeza, de chorar de tristeza, por mágoa de coisas do passado, do que me fizeram, do que eu fiz, dos pecados que eu tive. Irmãos, quando o Espírito Santo vem, ele te faz enxergar. Teus pecados já foram perdoados. Por que tu chora pelo passado? Jesus morreu por ti. Por que tu choras? Nunca mais. No dia que meu marido falou aquele monte de coisas, eu vou ficar em depressão, eu vou chorar de tristeza. Eu tive raiva porque eu não fiquei depressiva. No outro dia, meu marido disse, você ainda está falando comigo? Eu disse, vai querer o que de café da manhã? Mas eu posso... Não me toque. Foi assim, a raiva durou 24 horas, mas eu não tive depressão. Depois de 24 horas eu disse, pode me abraçar. E ele ficou, nossa, realmente tinha alguma coisa estranha. Então, essa coisa estranha que eu descobri, não é estranha. Ela está disponível para a gente desde que Jesus subiu. Quando Jesus ascendeu ao céu, ele disse, vou deixar o Consolador para vocês. E a gente não faz uso da fonte do poder. É a fonte do poder para sair da tristeza, da depressão, dos vícios, da desgraça mental, das ansiedades, de tudo. Aí vocês sabendo disso, você não vai fazer uso? Faça. Faça uso. Quando você entender quem é o Espírito Santo, conhecer Ele, você vai entender que ao seu redor, todas as coisas cooperam para o seu bem. Esse verso, em todo lugar que eu passo, as pessoas têm que decorar esse verso. Abram as suas Bíblias em Romanos 8, 28. Na versão da sua Bíblia, em qualquer versão que você esteja, fale, leia, marque e chegar em casa você decore. Porque se você ama a Deus, você vai entender que todas as coisas contribuem para o seu bem. Vamos ler agora todo mundo junto? E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam, daqueles que são chamados por seu, alguns dizem propósito, a minha fala decreto. Eu amava a Deus, né? Eu achava que amava. Só que era um amorzinho assim. Depois que eu comecei a orar e falar com o Espírito Santo e tal, eu ainda não ouvi a voz dele, tá? Eu ouço a voz minha, da minha consciência, quando ele me alerta para coisas. Ele me mostra coisas e do nada assim eu digo, misericórdia. Eu vou tentar contar 2 coisas que ele fez. Um belo dia eu fui para o médico, saindo do médico, parei num sinal e uma senhorinha veio no vidro do meu carro e disse, toque, toque, me dá uma ajudinha. Eu dei um biscoito, porque eu não gostava de ficar dando dinheiro, pois eu achava que todo mundo ia usar para se drogar ou gastar com outras coisas. Então eu comecei a dar comida. Dentro do meu carro tinha biscoito, fruta, alguma coisa. Então nesse dia eu dei um biscoitinho salgado. A senhorinha pegou o biscoito e ia saindo, aí veio na minha mente assim, eu podia fazer muito mais. Aí eu, você podia fazer muito mais? Eu podia fazer. Quem está falando? Fiquei confusa, será eu ou será o Espírito Santo? Eu disse, rapaz, será que é ele ou será que sou eu que estou ficando? Enquanto eu estava pensando de cabeça baixa, o sinal fechado, a mulher voltou, bateu no meu vidro e disse,
quando você, olha, se puder, me ajude de qualquer jeito, minha casa pegou fogo e eu não tenho mais nada. E eu, meu Deus. Aí eu disse, a senhora fica aqui todo dia? Fico, até meio-dia. No outro dia eu levei meu cunhado, meu marido e eu, e metade dos meus pratos, talheres, lençol, toalha, coxa de cama. Eu saí pegando tudo que tinha dentro da minha casa, que há meses eu não usava. Irmãos, para que a gente quer 30 toalhas de coxa de cama se a gente usa uma de cada vez? Para que a gente quer 20 mil roupas no guarda-roupa se os cabides nem cabe mais nada? Para que a gente quer 30 sapatos se a gente só tem 2 pés? Aí eu fiquei pensativa nisso. Rapaz, realmente é inútil. Peguei, juntei prato que eu não usava, fazia anos, tudo guardado. Minha mala foi cheia e levei meu cunhado porque ele compra comida e dá para pessoas. Eu disse, eu vou aproveitar o meu cunhado. Peguei a senhorinha lá no sinal, ela teve coragem, entrou no carro e foi com 3 estranhos fazer compras. E ela disse que morava em tal lugar e eu acreditei. E nós fomos fazer compras no supermercado próximo ao lugar que ela falou que morava. Enquanto meu cunhado e meu marido foram fazer as compras, nós ficamos dentro do carro, eu e ela. E eu contei esse meu testemunho do câncer, contei que estava buscando o Espírito Santo, contei que tinha ouvido na minha mente que eu devia ajudar ela. E ela, meu Deus, a senhora é de Deus mesmo, agora estou me sentindo culpada. Aí eu, acho que eu errei, não fui. Aí na minha mente, em questão de segundos, veio a tristeza. Aí ela disse, eu menti uma coisa para a senhora. Eu disse, ai, meu Deus, é só que falta a mulher não ter perdido a casa. Ela disse, eu menti, o local onde eu moro é mais perigoso do que aqui. Aí eu, foi isso que a senhora mentiu? Então tá ótimo. Aí ela, a senhora não tem medo? A senhora vai no lugar onde eu moro? Onde é? Aí ela falou, e eu não vou dizer aqui, mas realmente é um lugarzinho assim, que passa quase todo dia naqueles programas policial de traficante, bala e polícia, pronto. É ali que ela mora, nos cantinhos desse. E ela disse, você não tem medo? Eu disse, eu não tenho mais medo de nada. E ela disse, pois então vamos lá. Meu cunhado trouxe uma feira de comida, chegamos lá, os rapazes, coleguinhas da comunidade dela, né? Que ajudaram a levar, porque era tanta sacola, e ela me levou na casa dela. Ela permitiu que eu fizesse um vídeo, ela falando e mostrando a casa toda queimada, realmente era verdade. E aí eu disse, meu Deus, é verdade mesmo. Quando o povo fala que o Espírito Santo fala na nossa mente, é verdade. E meu cunhado e meu marido começou a dizer, rapaz, Têmis está estranha. Mas eles embarcaram nessa e entenderam qual era o propósito. Outra vez, na minha rua, tinha uma família de 4 filhos e um pai, passando necessidades. E eu quis ajudar. Do nada, meu coração se encheu de amor, comecei a amar pessoas que eu não conheço. E um dia eu juntei muitas coisas para dar para essa família. E eu estava sem saber onde eles moravam. E eu estava de costa para a janela. E olhando aquelas coisas, eu disse, e agora, gente? Juntei essa ruma de coisa, mas não sei onde o povo mora. Aí na minha mente veio, olha pela janela. Aí eu vou olhar mesmo. Aí cheguei na janela, o homenzinho ia passando na hora. Então são coisas, e são só 2, de muitas, que o Espírito Santo fala na nossa mente. Sabe aquela voz que você não pode desviar nem para a direita nem para a esquerda? É Ele. Aquela voz que te tira dos caminhos errados, é Ele. Mesmo a gente não buscando, mesmo a gente não orando e não falando com Ele. É isso, irmãos. Eu estou aqui, essas pessoas estão aqui para provar a vocês que o Espírito Santo existe sim. E Ele tem misericórdia de nós. E Ele fala com a raça humana pequena, degradada, pecadora. E Ele restaura. A melhor de todas as coisas é essa. E só lá no céu é que nós poderemos agradecer.